Brasil! Vamos falar agora de um assunto que é polêmico, assim, toda hora dá um barraco, né, gente? É condomínio, hein? Conviver já é difícil, né, gente? Conviver em sociedade, mais difícil ainda. E conviver com alguns vizinhos é quase impossível. Olha, é tão complicado, viu, esse assunto de condomínio aí, que já teve até uma série na Globo aí falando sobre essas brigas nos condomínios, né? Eu tô aqui hoje, olha só, com o doutor Isseiu, que é advogado. Já vou deixar liberado a caixinha de perguntas para você do Tarde Top. Quer fazer uma pergunta? Tem problema aí? Já teve problema? Quero saber se já teve algum problema com algum vizinho, do condomínio. Teve? Participa com a gente, então. Bem-vindo, viu? Obrigado mais uma vez pelo convite. E vamos esclarecer mais dúvidas. Vamos esclarecer as dúvidas. Vou falar um pouquinho sobre você, doutor. Graduado em Direito pela Universidade de São Francisco, com especialização em Direito, tá? Condominal, Imobiliário, Direito, Família e Sucessões, atuando há mais de 26 anos como advogado nas áreas de Direito Civil e Processual, Civil, Direito Condominal, Família e Sucessões, Direito do Consumidor, Consultoria Empresarial e Societária. Aí nós vamos agora abrir as perguntas para os condomínios, né? Aquilo que a gente gosta, de viver em sociedade. É comum os condomínios darem muito trabalho? Então, ultimamente começaram a aparecer e potencializar mais essas questões condominiais, né? Principalmente depois da era da pandemia. Porque antigamente, os proprietários, os condôminos, eles normalmente simplesmente acordavam, desciam para a garagem, iam trabalhar, voltavam para a garagem, subiam para casa e somente isso. Com a pandemia, as pessoas tiveram que ir para dentro dos condomínios e verificar e visualizar todas as questões e os problemas dentro dos condomínios. E quais os problemas maiores que aparecem? No meu entendimento, os maiores problemas são os relacionamentos interpessoais. Esses são os maiores problemas. Porque as outras questões, se tiver uma gestão assertiva do síndico, da administradora, é fácil de se lidar. Agora, a questão pessoal, que eu acho que é o problema maior. E principalmente a falta de comunicação interna dentro dos condomínios. E o que você aconselha de cara? Porque sempre dá confusão, sempre dá briga, esse negócio de vaga de carro, que não respeita. Primeira coisa, manter sempre a convenção e o regulamento interno atualizado, né? E de acordo com as necessidades de cada condomínio. Cada condomínio tem a sua peculiaridade, né? Às vezes é um condomínio com mais jovens, mais crianças, um condomínio com mais idade. Então, sempre tem que manter o regulamento interno adequado. Tá bom. Obrigada pela caneta. Eu que chamei, gente. Eu tinha pedido minha caneta. Me diga uma coisa, então, doutor. Quando acontece essas reuniões de condomínio que você falta, esse voto seu, você opina ou você não opina? Então, vale o seu voto? Eu atuo como que é hoje? nos condomínios como advogado mesmo. Eu sou contratado pelos condomínios, pelo CNPJ do condomínio para atuar e defender os interesses do condomínio. Então, quando existem as assembleias, né, e alguma mediação, eu sou convocado para ir até esses condomínios, né, e eu auxilio dentro da assembleia. Né? Porque normalmente o que acontece nas assembleias, que aquele mito, né, que não é um mito, é uma verdade, muitas das pessoas não querem descer nas assembleias porque tem aquela discussão, aquela briga generalizada e tal. Eu acho interessante ter um advogado, mas por quê? Porque tem a posição da administradora e a posição dos condôminos. Então fica aquele debate. Aí, se você chamar o auxílio do jurídico que está presente na assembleia, ele vai explanar a parte legal da questão. Aí pacifica o assunto. Só uma pergunta, um dos problemas que a gente vê direto. Está tendo a reunião de condomínio, ali decidiram, vamos fazer uma obra no prédio, na fachada do prédio, vai fazer, um morador não concorda. E aí, a maioria é decidido pela maioria? Como que funciona? Tem questões que têm quórum específico para aprovação. Por exemplo, que nem eu acabei de falar, se você quer alterar a convenção do condomínio, tem um quórum específico de 2/3 para aprovação. Você quer alterar a destinação de área de um item do condomínio. Por exemplo, você tem uma brinquedoteca, não tem muita criança, você quer alterar isso aí para uma cinemateca, por exemplo. Então, você precisa chamar a assembleia e para aprovação de alteração dessa destinação, tem que ter um quórum específico de 2/3 para aprovação. Certo. Então, a maioria vence. Cada coisa tem uma questão. A maioria sempre vence, né? Todo mundo quer a mesma coisa, né? Nem sempre. Eu tenho questões, por exemplo, assim, tem um patchwork no condomínio, por exemplo, né? E tem pessoas que estão procurando condomínios que têm o patchwork.
eu visualizo aquele condomínio, vou lá e compro aquela unidade por causa do pet walk. Aí não é justo com essa pessoa, de uma hora para outra, as pessoas, não quero mais esse pet walk. E aí, como é que fica essa pessoa que comprou essa unidade? Por isso que tem que ter um quórum específico para alterar essa destinação. E quando mexe na fachada do prédio, hein? Também, se for ter alteração de fachada, é 2/3 também. É 2/3. Né? Agora, questões simples de vamos fazer isso, vamos instalar aqui alguma coisa, vamos comprar alguma coisa, aí a maioria simples mesmo na aprovação na Assembleia. Nossa, é umas brigas que acontecem, né? Tem uma pergunta, faz parte, né? Faz parte, né? Vamos lá, gente, e aí? Sua vizinhança é bacana, seus vizinhos são muito legais, tá todo mundo tranquilo, na paz aí? Me fala aí se essa vizinhança é muito boa, hein? Vamos lá, doutor. Meu vizinho fez uma janela do meu lado. Já tentamos por diálogo que ele retire. Feche como tem que ser. Fomos na prefeitura e até agora nada. Em São Bernardo do Campo. O que mais eu posso fazer? Fechar o muro do meu lado? Tem alguma lei que impede? O céu de São Bernardo. Eu entendi. Aí não é uma questão condominial, é uma questão imobiliária, né? Que eu imagino que a pergunta dele, ele tem uma residência, né? E o lote vizinho do lado, o vizinho do lado, ele levantou uma parede e nessa parede ele fez uma janela. É possível abrir essa janela, depende da forma que ele vai abrir. Por exemplo, se está no limítrofe da altura do muro dele, ele pode. Do terreno dele, ele pode colocar uma janela, mas não aquela que abre, sabe? Simplesmente um vidro assim, ele pode, que está dentro do limite da unidade, do terreno dele. Agora, ele não pode ter aquela janela, né, o vidro, e aquela persiana, por exemplo, que vai abrir e vai invadir o terreno dele. Isso não pode. Mas se estiver dentro do limite do terreno dele, ele pode, mesmo que seja na direção do seu quarto? Sim. Sim. Mas também você pode, dentro do seu lado, construir um muro muito mais alto. Sim. Sim. Tem limite de altura de muro, doutor? Não, mas aí é a questão do bom senso e o relacionamento. Eu acho que o diálogo entre as partes é a melhor situação. Ele está tentando, né? Coitado. Ele está tentando e está falando para a gente, não conseguiu. Mas não tem como proibi-lo de, por exemplo, ele simplesmente fazer uma abertura na parede, né, e colocar vidro. Isso é possível, né? Mas, por exemplo, ele pode construir também um muro bem alto, se ele quiser. Também. E se o vizinho reclamar que o muro está cobrindo, está dando sombra demais na casa dele? Se ele levantou o muro dentro do limite do terreno dele, da propriedade dele, ele pode. Tem que verificar qual é o limite, atendendo também, né? O limite de altura, né? Por exemplo, tem locais que você não pode levantar a edificação, tem um limite de altura. Respeitando a lei orgânica do município, tudo bem. Tem perguntas, Elaine? Vamos lá, gente, vamos esquentar isso aí. Quero saber, por exemplo, você é vizinha do Lucas? O Lucas é um bom vizinho? Fala para mim aqui, o Ricardo. É um bom vizinho? É aquele que, se a gente precisar de uma canequinha de açúcar, será que ele vai ceder? Me avisa, gente, se alguém for vizinho deles aqui. Boa tarde, eu sou de Goiás. O que fazer quando há barulho durante o horário de silêncio? Não se consegue descobrir a origem. Então, essa questão dentro dos condomínios é polêmica realmente, né? Porque, assim, as pessoas, elas entendem que qualquer hora você pode tolar a pessoa de barulho, de se movimentar, de fazer qualquer coisa. Claro que mesmo dentro dos horários permitidos, existe o limite máximo permitido dentro de cada região, né? Então, você estando dentro do limite de decibéis e dentro do horário, você pode fazer o barulho. Mas ali não é, provavelmente não descobre quem é, né? E se não descobre quem é, tem que fazer um trabalho, né? Dá para descobrir quem é, sim. Dá para descobrir. E descobrindo, adverte, notifica, multa, reincidente dobra a multa e assim vai até... Doutor, e os pets, hein? Os pets sempre dá polêmica também, hein? Porque agora tem, assim, o tamanho que pode em alguns lugares, outros que não pode ter. Então, tem várias questões com relação aos pets, né? Uma delas que todo mundo não tem conhecimento e exigem em alguns condomínios, a gente orienta a não fazer isso, é, por exemplo, obrigar o proprietário do pet a descer com ele carregado. Você não pode exigir essa questão para o proprietário. Ele pode, sim, ser conduzido no chão, tal, com a guia, com a coleira, tudo certinho. Com relação ao tamanho do pet, é a questão da se é agressivo ou não. E tem raças que é obrigatório o uso de focinheira. É isso. Mas às vezes tem uns pinchers que é mais violento que os... Como é que faz, tem uns pinchers que é triste, né? É uma questão de bom senso também, né? E aí? Se você for tiver violento um mesmo... vizinho com um pincher que ataca... É aquilo que eu falo.
o nosso direito ele sempre termina quando começa o direito do outro, né? E, por exemplo, se esse pincher é um feroz violento, né? Sempre vamos dar prioridade para quem está dentro do elevador. Se você está ingressando dentro do elevador, por exemplo, com esse pincher violento, por exemplo, não é questão só do pincher. Não, a piadinha porque pincher ele pequenininho. Ele fica latindo muito mesmo, gente. Vamos usar o bom senso, a empatia. Pergunta para quem está dentro do elevador. Posso ingressar com o meu cachorro e tal? E se ele liberar também, tudo bem. Delicadeza, né? Gentileza, delicadeza, né? exatamente. Gentileza gera gentileza. Isso. E aqueles que têm aqueles cachorrinhos que não fica quieto, dia e noite latindo? Isso é um problema. Porque, assim, as pessoas, um exemplo, tem pessoas que deixam de manhã o pet dentro da sua unidade, ele sai, ele imagina que ele só fez aquele latidinho porque ele foi embora. E ele não está lá dentro, né, visualizando isso. Aí a comunidade toda está sentindo todo o barulho e tal, né? E quando ele volta, ele para. Então, a gente tem que comunicar, tem que advertir o proprietário. O que acontece? Não é assim que ele vai ter que se desfazer do pet. Não, a gente orienta ele a conversar com outro vizinho, ver a possibilidade desse vizinho ir lá e de vez em quando cuidar desse pet, ou pegar um adestrador e ver o que está acontecendo, porque não é normal o pet ficar latindo o dia inteiro incomodando os vizinhos, né? Não pode, né? Não pode. E você acha que piorou muito as convivências em condomínio nos últimos anos, depois da pandemia, então? Ou melhorou agora, já que passou a pandemia? Você acha que teve um aumento, né? Sim, no período. No período, e agora eu acho que está normalizando novamente. Tá. Mas tem muitas dessas questões ainda que muitas gente permaneceram dentro dos condomínios através dos home offices, dessas questões. Vamos falar de home office já. Já? Tá bom. Fala, doutor. Esse home office, tem gente que reclama, tem gente que não reclama, tem pessoa que precisa trabalhar de home office, o vizinho tem criança que chora dia e noite, e aí? Então, por isso que é bom sempre ter um jurídico que possa mediar essas questões. Porque, assim, por mais que a pessoa esteja em home office, ela está onde? Num condomínio residencial. Então, deve-se respeitar os horários e o regulamento interno do condomínio residencial. Se o condomínio residencial ele permite que as pessoas fiquem lá dentro e tal, não tem o que fazer, né? E quando muitas pessoas entram? Esse controle de acesso de pessoas. Uma coisa é o home office, outra coisa é você trabalhar e ser uma pessoa jurídica lá dentro do condomínio residencial. Isso eu oriento a não fazer, por quê? Pela questão de segurança. E quando você aumenta o fluxo de pessoas diversas ao condomínio dentro do seu condomínio, potencializa a possibilidade de haver alguma... E aí, se acontece alguma coisa, por exemplo, você está... Não sei, estou dando exemplo, viu, gente? Só exemplo aqui para a gente, dentro da pauta. Eu vendo alguns produtos, né? Sei lá, alguns cremes, sei lá, batom, estou vendendo. Aí eu vou atender na minha casa, as pessoas, os clientes, vai as clientes. Se por um acaso acontecer depois algum roubo no condomínio, eu sou responsabilizada? Então, é uma questão de bom senso, né? Novamente, eu vou falar do bom senso. Por exemplo, se for a questão que o proprietário faz quentinha, marmita, ou vende só produtos de beleza, assim, para o próprio pessoal do condomínio, é uma coisa. Sim. Outra coisa, ele anunciar, né? E as pessoas terem um fluxo de entrada e saída dentro do condomínio, isso não pode. Você, como moradora, você pode brecar isso, pode. Isso o síndico deve orientar e deve vetar essa prática. Eu acho que coloca todo mundo em risco. Tem mais perguntas, vamos lá? Imagina a tela, Elaine. Quando o prédio não tem um zelador, nem ninguém para tomar conta, com quem pedir ajuda? Para quem pedir ajuda, então? Não sei como é que é o condomínio dela, mas o principal atuante de funcionário ou colaborador deve ser o zelador. Por mais que você contrate essas portarias remotas, mesmo assim, a gente orienta que o zelador seja um funcionário, um colaborador fixo do condomínio. Então, todo condomínio tem que ter um zelador, um cuidador? Deveria, não é uma obrigatoriedade. E essa coisa terceirizando tudo agora, que está tudo mais automatizado? Então, nesse sentido também, por mais que você contrate uma terceirizada, que vai colocar porteiros terceirizados, a faxina terceirizada e tal, eu acho que o zelador deve ser orgânico, que é funcionário do condomínio mesmo, contratado pelo condomínio, para dar uma melhor segurança e auxiliar o síndico e os moradores nessas questões. Não tem. E aí? Não tem? Isso que eu estou falando, não é uma obrigatoriedade, é uma sugestão que é melhor para a gestão condominial.
E hoje, o que as pessoas, quando procuram você, assim, a maior parte dos casos é o quê, doutor? Olha, o maior caso é isso, para fazer mediação entre divergência entre vizinhos, vaga de garagem é um problema não constante. Por que não deixa essas vagas fixas, não é o nome? Então, existem empreendimentos que, quando você adquire esse empreendimento, a vaga de garagem já é fixa e já vai sendo como sua propriedade, inclusive consta da matrícula, que é sua propriedade, isso não modifica. Agora, tem condomínios que pertence à área comum, né, as vagas de garagem, e são feitos sorteios. Aí que começam as divergências e outras questões. Pessoas que não param no local correto, né? É aquilo que eu falo, a falta de diálogo entre as pessoas que levam esses problemas. Levam um advogado. Porque às vezes está tão simples, eu tenho o carro aqui, o outro carro aqui, esse com esse, nunca conversaram. E às vezes é uma questão tão simples de bater uma palavrinha ali, eu coloco um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais, e resolve. Mas não, esperam chegar num ponto que não tem mais solução, aí o advogado tem que atuar. Tem que entrar para resolver. Tem que ter bom senso todo mundo. Doutor, é sempre uma honra te receber aqui. Obrigado. Rede social, como que a gente, na hora que tiver um problema com os vizinhos lá, assim, a gente te procurar, qual é o contato? Então, eu tenho vários conteúdos de condomínio na @yuki-advogados, YUKI Advogados no Instagram. Qualquer coisa, a gente está lá, pode... Sempre orientando, né? Sempre orientando. Vamos apaziguar, gente. Vamos apaziguar um pouco mais de paciência também, né? É isso aí. Obrigada, viu? Eu que agradeço pelo convite. Espero mais vezes. Obrigado. Combinado? Obrigado. Gente, vou para o intervalo comercial, um minutinho só. Vou voltar com uma bancada de queijos, que eu vou falar para vocês aqui. Vou até ler, porque é extremamente, curiosidades sobre os queijos, tá? Com Cláudio da Silva, especialista em queijos. Então, tem alguma curiosidade, tem alguma dúvida, quer aprender um pouquinho sobre queijo? Depois do intervalo comercial.